Louvado seja o nosso Deus, igreja. Bendito, exaltado e glorificado seja o Rei Jesus, a quem adoramos, a quem cultuamos nesta noite. E diante dele estamos para mais um culto de doutrina, para mais uma segunda-feira juntos. Se houver entre nós algum visitante, sinta-se abraçado, recebido. Seja bem-vindo em nosso meio. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amados, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 1 ao 5. De 1 ao 5. Quantos encontraram? Amém? Então vamos ler com bastante atenção essa palavra. Leia com os olhos do Espírito. Vamos lá. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argue a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz, ou à plena luz, as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Muito bem, igreja do Senhor. Senhor Deus, nós te bendizemos, exaltamos e glorificamos o teu nome, que o teu Espírito Santo nos venha dirigir na tua palavra, para que possamos, Senhor, desfrutar, aproveitar ao máximo tudo quanto o Senhor nos tem nesta noite como palavra doutrinária, como visão de Deus para as nossas vidas. E desde já te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que advirão dessa palavra. O que te pedimos, já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados, esse texto é muito conhecido da igreja, ele é muito tremendo, e eu gostaria que todos agora fixassem a maior atenção. Perguntaria se tem em nosso meio um microfone. Só, amém, meu querido Daniel. Eu gostaria que o nosso pastor Gabriel nos lesse os versículos 1 e 2 somente. 1 e 2 somente. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém. Mais uma vez o versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Vamos já para o versículo 2, mas vamos parar efetivamente no 1, para começarmos essa visão aqui exatamente no 1. Irmãos, essa palavra, assim pois importa que os homens, genérico, os homens, genericamente, os homens da igreja, os homens do mundo, quem quer que seja como ser humano, assim pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. A princípio, nós estamos vendo aqui algo tremendo. Veja bem, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Muito bem. Nessa noite, igreja do Senhor, preste bem atenção. Nós temos esse mesmo versículo numa linguagem mais popular, numa linguagem mais simples, que diz assim, preste bem atenção, quem tem linguagem de hoje só faz acompanhar.
vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. Numa linguagem erudita, a palavra de Deus diz que nós devemos ser considerados por todos os homens como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Na mesma visão, com uma palavra que não muda, apenas nos dá maior abertura para que entendamos, vocês nos devem tratar, vocês homens, nos seres humanos, devem nos tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. Então, simplesmente, o Senhor aqui fala pela vida do apóstolo Paulo com a igreja, e ele está nos dizendo que ele, o Espírito Santo de Deus, quer que nós sejamos considerados pelos homens como despenseiros dos mistérios de Deus. Nesse mesmo sentido, a Bíblia diz que nós devemos ser considerados pelos homens como aqueles que administram os planos secretos de Deus. Mistérios e planos secretos tem alguma similaridade, tem alguma comparação? Claro, é a mesma coisa, numa linguagem diferente. Então, somente nesse versículo 1, nós estamos diante de um texto glorioso para que você entenda o contexto, para que você entenda os outros versículos. Você tem que entender isso aqui, por que Paulo vai falar de uma forma tão veemente, tão ungida e tão capacitada a partir daí. Muito bem, então vamos lá. Nós somos despenseiros dos mistérios de Deus e nós somos também administradores da realização, olha essa palavra, dos planos secretos de Deus. Amém, amados? Por quê? Por quê? Porque o Senhor está nos mostrando aqui que nós somos despenseiros. A igreja do Senhor, ela tem uma liderança episcopal, ela tem uma liderança que é uma despensa. Alguém aqui pode não ter despensa em casa, não tem problema, mas você imagina aonde é que você procura o açúcar, o arroz, o sal, o feijão. Você tem os locais, não importa quem tem ou deixe de ter. Mas nesse momento, a igreja, o episcopado, a cabeça de Arão, por sobre qual desce o óleo, ela é também uma despensa, onde você, ao chegar, recebe dos seus líderes, recebe dos seus ministros, mistérios de Deus. Planos de realização dos secretos, administradores dos planos secretos de Deus para a vida da igreja. Quantos estão entendendo até aí? Segure bem para que você depois compare, para que você discirna, para que você julgue a mensagem. Muito bem. Então preste bem atenção. Importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. A Bíblia também diz, também na mesma visão, eu vou bater muito nisso para que entendamos, que nós somos considerados e devemos ser considerados pelos homens como aqueles que administram a realização dos planos secretos de Deus para você que recebe dessa dispensa. Vocês devem tratar, diz o texto, devem nos tratar como servidores de Cristo, que são ministros, servidores de Cristo, como os quais foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. Planos secretos e mistérios perfeito, tremendo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, igreja, e preste bem atenção para que você entenda. Eu só estou no versículo 1. Preste atenção, entenda bem o que eu vou lhe dizer. Você tem a sua comunhão com Deus, claro. Não preciso nem que você responda, mas se quiser diga amém, se não, apenas ouça.
Você tem a sua comunhão com Deus? Com certeza. Você tem a sua devoção com Deus? Com certeza. Vocês são filhos, amém? Tem comunhão com o Pai, perfeito. Você faz o seu devocional, mesmo mentalmente, em algum lugar, no trabalho, na escola, no caminho, dirigindo, com atenção, mas com pensamento? Amém. Faz, eu sei que faz, em qualquer e em algum momento. O véu se rasgou? Se rasgou. Já não há mais intermediador entre Deus e os homens. O véu se rasgou. Perfeito. Entenda isso. Mas, se você quer mistérios reveladores de Deus, se você quer aprofundar esse conhecimento, essa devoção, esse devocional e esse relacionamento com Deus, congregue. Venha na despensa do Senhor. Venha receber dos seus ministros. Preste bem atenção. Preste bem atenção que isso está mudando. O diabo está fazendo um carnaval nas igrejas. Hoje é o subjetivismo, relativismo. Não, o pastor Gabriel usou um termo, desigrejados. Pessoas, não, para que ir na igreja? Eu tenho comunhão, o véu se rasgou, eu tenho devoção. Mas, meu querido, você não tem, olha o que eu vou lhe dizer, uma dispensa reveladora de mistérios e planos secretos de Deus para a minha, tua e nossa vida. O Senhor está dizendo que nessa noite, você não está aqui em vão. Você está aqui para receber, preste atenção, dos servidores, dos despenseiros de Cristo, revelação de planos secretos de Deus na tua vida. Mistérios que te farão crescer e amadurecer na presença do Senhor. E nós usaremos hoje 2 textos somente, e alguns só para arrematar, para que você entenda que Deus fala contigo, que Deus fala através dos seus despenseiros. Já vimos isso em várias palavras, já vimos isso, e nós estamos diante de um momento, igreja, apostático, de apostasia intensa, onde pessoas meneiam a cabeça para a palavra de Deus, sorrisinho cínico, porque não estão entendendo o que está sendo ministrado. Mas aqui não é o caso, eu não estou vendo, amados, em nome de Jesus, nesse momento eu não estou falando com ninguém aqui, eu não estou vendo ninguém menear a cabeça, nem estar com um sorriso cínico, amém? Mas eu já vi, em outros pregando, eu também, a gente vê, irmãos, e temos que falar isso. Então a dispensa de Deus, os despenseiros de Deus, os ministros na congregação, vão te dar mistérios que Deus vai te dar, porque Ele não faria o termo ou a visão de congregar sem ter um sentido. Então vamos lá, com muita segurança a gente vai devagarzinho. Então vamos lá. Então você tem comunhão, devoção, devocional, o véu se rasgou, tudo maravilhoso. Mas você quer mistérios revelados de Deus? Congregue, venha à dispensa de Deus, submeta-se à liderança de Deus. Deseja a revelação de enigmas, quer entender as respostas de Deus para desfazer ciladas, estratégias e laços do inimigo contra a tua vida. Amém? Congregue, venha na dispensa, porque Ele vai falar coisas que Ele não falará sozinho com você. Ele vai trazer a você mistérios e planos, e aqui numa palavra, numa frase, Ele vai te dar saída para um problema que está ocorrendo na tua vida, e tu nem sabes, e Ele vai desbaratar o inimigo. Ele vai usar os servos, despenseiros, consagrados, ungidos, para falar contigo, e te livrar de laços, de estratégias, de ciladas demoníacas. Por isso que o Senhor te diz, congregue, não deixe de congregar, porque é uma dispensa na minha casa. Amém, queridos? Muito bem. Glórias a Deus. É que o paletó engatou aqui no púlpito, meu irmão. E já vinha púlpito, paletó e tudo. Preste atenção. Então, repare. Você ama a dispensa de Deus? Tem vários produtos, queridos. Tem discernimento de espírito, tem visão, tem revelação, tem coisas que você, num momento,
palavra que você não entendia lendo, o inimigo colocava dúvida na sua vida, quando vem, pá! Meu irmão, aquilo é motivo para você glorificar ao Senhor. E você passa a entender naquele momento. O Senhor revela coisas ocultas que tu não sabes, mas assim te diz o Senhor. Invocar é um ato que vem de dentro. É um ato de quem congrega, de quem vive a igreja e de quem segue a Deus como Ele manda e não como a pessoa quer. Amém, amados? Muito bem. Então, continuando, preste bem atenção. Deseja revelação de enigmas? Sim, pastor, coisas que eu não entendo. Quer entender as respostas de Deus para desfazer ciladas, estratégias e laços do inimigo contra a tua vida? Congregue, submeta-se à liderança na palavra, coma da dispensa de Deus. Muito bem. Então preste atenção. Mistérios e planos secretos estão na dispensa de Deus. Versículo 2. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Queridos, além dessa missão maravilhosa, desse comissionamento glorioso de Deus, além disso, dele ser realmente despensa, está aqui pronto para servir a comunidade, a se diminuir, a usar a palavra não para destruir, mas para edificar e trazer a visão de que está servindo a todos perfeito. Além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Fiel ao quê? À palavra, ao compromisso que ele assumiu com Deus, ao ministério que e para o qual ele foi ungido e consagrado a Deus. É isso que se requer, que ele seja fiel. Mas Paulo entra com uma palavra que é impressionante. Preste bem atenção. Versículo 3. Todavia, a mim muito pouco me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Olha que coisa tremenda. A princípio, se não tivermos o discernimento, o entendimento, a gente vai pensar assim, meu Deus, Paulo está sendo muito duro. Ele está dizendo para a igreja, não me importa ser julgado por vocês, nem por tribunal humano nenhum. Porque o que importa, lembre-se do versículo 2, é que eu esteja com Deus, consciente de que estou fazendo a vontade dele, estou sendo fiel. Aí ele diz, repare, todavia me muito pouco se me dá de ser julgado, ou seja, não me importa por vós ou por tribunal humano, nem tampouco julgo a mim mesmo. Paulo está falando aqui, queridos, consciente de quem é o seu Senhor, de quem é o seu juiz e quem o consagrou. Ele está dizendo para a igreja que a missão dele é ser dispensa, que a nossa missão é ter os mistérios e os planos secretos de Deus para revelar à igreja. Aí ele fala, não me importa de ser julgado por ninguém. Não é como se ele dissesse, dane-se, não ofendendo o ser humano, mas ele está falando uma linguagem espiritual. Por quê? Olha que coisa linda. Pouco se me dá, eu pouco me importo de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem tampouco me julgo a mim mesmo. Queridos, Paulo aqui está falando na sinceridade e franqueza de um homem de Deus que sabia do seu comissionamento, sabia quem era o seu Senhor e qual a sua missão. Lembre-se, todos nós lembramos recentemente aqui de um texto glorioso. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor deles repreendeu a reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Anteriormente, ele diz lá em 1 Crônicas 16, eu li de 20 a 21, mas ele diz antes, andavam em pequeno número, de nação em nação, de um reino para um povo, e o Senhor não permitiu que os tocasse. Paulo também sabia e sabe, o Espírito Santo sabe, o Espírito Santo que ungiu Paulo lá, está aqui hoje conosco. Amém, igreja? O mesmo Espírito que ungiu o despenseiro, o ministro Paulo, está aqui hoje conosco.
ungindo a todos nós que temos essa incumbência ministerial. Então Paulo diz assim, ó, você entenda isso aí: não me importa ser julgado por ninguém. Se tenho a consciência de um bom despenseiro, portador dos mistérios e planos secretos de Deus, estou tranquilo. Não me toquem, não me maltratem, não me julguem. Não toquem no pastor Gabriel, não maltratem a pastora Nayuf, Paulo e assim por diante. Não estou dizendo que isso está acontecendo, irmão, mas tem muita cilada do inferno contra a liderança. Pode ter certeza disso. Mas como sempre dizemos aqui os líderes, qualquer coisa oculta, tem um negocinho rolando por aí que eu já sei, e a língua é tão mentirosa que é preciso um caixão, não, um caminhão, porque é difícil se não se converter. Mas são coisas banais, são coisas de gente que não me importa de ser julgado por vós ou por tribunal humano. 4. Porque de nada me argue, me acusa, me aponta a consciência. Versículo 4. Contudo, nem por isso me dou por justificado. Aí aqui o Espírito Santo quebra qualquer acusação de que Paulo estava sendo soberbo. Não. Ele está dizendo, olha, eu sei do meu comissionamento, eu sei que sou dispenseiro, eu sei que foi o Senhor quem me ungiu, não vou ser julgado por tribunal humano nenhum, mas nem por isso eu me justifico. Olha que humildade. Aí vem o perigo de algum líder se tornar soberbo e querer pisar na igreja. Não, não. Paulo diz assim, olha, porque de nada me argue a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me justifica é o Senhor. Portanto, nada julgueis, nada discernis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz, olha que coisa tremenda, as coisas ocultas das trevas. Ah, pastor, existem coisas ocultas das trevas no meio do povo. Existe no meio do povo, não é o povo. O joio, ele está sempre flutuando, sempre tentando descaracterizar o povo, querendo quebrar a igreja. São coisas ocultas das trevas. Mas os mistérios de Deus, os segredos dos planos de Deus, esclarecem tudo para a igreja. Então fiquem tranquilos que a obra de Deus, sobre ela as portas do inferno não prevalecerão. Amém, amados? Não prevalecerão. Então olha lá, Paulo diz então, portanto nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios, os propósitos dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Quantos entenderam isso, queridos? Isso é muito lindo, é muito gratificante você servir a Deus quando você tem a consciência tranquila, quando você tem o sentimento de que está realmente sendo dispenseiro fiel, porque, meu irmão, não há e não pode existir nenhum tribunal humano para tentar condenar ou para tentar arguir um dispenseiro quando ele é fiel à palavra. Não tem, irmão. E Paulo tinha consciência disso. Então ele estava colocando ordem na igreja, estava colocando para a igreja a seguinte visão: olha, queridos, nós somos a dispensa. Vocês estão bons, maravilhosos. Lá em 1 Coríntios 1:10, ele dá um prosseguimento, penseis a mesma coisa. E lá adiante ele fala assim: não temos domínio sobre a vossa fé, mas quem tem é o Espírito Santo na palavra. Amém, amados? Então você tem, quando diz que você tem fé, devoção, devocional, comunhão com Deus, perfeito. Mas isso não nos impede, isso não dá a abertura para que a pessoa diga: não preciso congregar, não preciso amar, não preciso ter comunhão. Não preciso ter comunhão. Dane-se, igreja. Irmão, em nome de Jesus, a igreja é coluna e baluarte da verdade.
A igreja é o santuário do Deus vivo. A igreja é a boca de Deus, é a despensa de Deus, é a porta dos céus. E nós devemos entender isso. Caia por terra todo demônio, estou falando com o ser humano, todo demônio que conspira contra a igreja. Caia por terra e seja envergonhado em nome de Jesus. Demônio, ser espiritual. Muito bem. Amados do Senhor, continuando, preste bem atenção. Mistérios e planos secretos na despensa de Deus, na congregação. Você entendeu isso? Efésios 4. Efésios 4. Efésios capítulo 4. Versículos de 10 a 14, peço ao meu amado pastor Paulo Giovanni, que está lá atrás, ao lado do pastor Gabriel, que ele possa nos ler Efésios 4, de 10 a 4. Efésios 4, é isso que eu falei? De 10 a 14. É que eu engoli um, pastor, não comi nada, pastor. A fome é tamanha que eu engoli um. 10 a 14, obrigado, irmãos. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. É Ele mesmo. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Muito obrigado, meu pastor Paulo Giovanni. Vamos lá então para o versículo 10. Atente bem. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Quem é esse ser maravilhoso? Oi? Jesus. Que convicção da igreja. Jesus, é Ele. Olha que coisa linda. Eu vou ler interpretando junto com os amados. Preste bem atenção. Aquele que desceu se fez homem, se fez Emanuel, se desfigurou, despiu-se da sua glória, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, cheio de glória, para ter um nome que está acima de todo nome. Amém? É isso? É isso, igreja? Amém. Glórias ao Senhor. Agora atenção. Preste atenção. Para encher todas as coisas. E Ele mesmo concedeu, deu, designou, ungiu uns para pastores, profetas, evangelistas, mestres, deixa eu colocar na ordem, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Amados, o mesmo Senhor que existe antes da fundação do mundo, que antes que houvesse mundo existia, foi o mesmo Deus que desceu e que subiu em glória e que determinou essa dispensa na sua igreja. Preste atenção. Foi o mesmo que disse: não toqueis nos meus profetas, não maltrateis os meus ungidos, ou o inverso. Não toquem, eles são meus, não admito nenhuma autoridade sobre eles humana. Dele trato e cuido eu. Deles trato e cuido eu. Esse mesmo Deus nos deu pastores, evangelistas, mestres, apóstolos e profetas. Todos esses 5 ministérios existem dentro dessa igreja. A igreja que não tem esses 5 ministérios amados do Senhor, não tem uma liderança episcopal, não tem uma liderança ungida. É uma igreja, e será uma igreja fadada ao fracasso, clube social, com adesões,
com agregados, socialmente maravilhosa, não fala de pecado, não há disciplina, a pessoa se sente bem, porque ninguém, muito menos o Espírito, toca na sua vida. Mas o que eu quero ressaltar aqui, preste bem atenção, é que o dono da igreja, o cabeça ou a cabeça da igreja, Cristo, nos comissionou essa dispensa. São 2 pontos, queridos, que não vão sair da visão de Deus. Esse comissionamento e a ordem de Melquisedeque. Não adianta, igreja tem que ter essa compatibilidade, essa conexão, senão não é igreja. Do Senhor não. Então ele mesmo concedeu. Aí vamos lá. Pastor Paulo foi adiante e leu muito bem já o texto, mas vamos para o versículo 11. E ele mesmo concedeu uns apóstolos, vou evitar aqui os pré-profetas, evangelistas, pastores e mestres. 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho, que coisa linda, eu vou repetir, vamos lá, e ele mesmo 12, com vistas ao aperfeiçoamento para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha aqui, preste bem atenção. Dentro desse texto, queres ser aperfeiçoado? Queres, igreja, ser aperfeiçoado? Queres? Submeta-se aos despenseiros, aos ministérios que Cristo concedeu para a sua igreja. Ah, pastor, é por isso que tem gente que não amadurece, exatamente porque não se submete ao crivo santo, sagrado do ministério do Senhor. Olha que coisa linda. Aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Queres desempenhar um serviço no corpo, na igreja de Cristo? Queres? Submeta-se aos ministérios que Cristo deu à igreja. Ele mesmo que desceu e subiu, é o mesmo que deu esse funcionalismo para a igreja. Nós somos um organismo vivo, querido. Nós somos um povo de sacerdócio real. Nós não temos um sacerdote que não se vincule à palavra, é real, de realeza, de reino de Deus, de reino celestial. Queres desempenhar um serviço no corpo de Cristo? Aí vamos lá. Com vistas ao aperfeiçoamento, estou no 12, dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Queres discernir e edificar com a tua vida, colaborar com o corpo, com a igreja? Queres ser um cooperador, um colaborador e não um denegridor, e não uma pessoa que desagrega? Submeta-se aos ministérios que o Senhor colocou na igreja, porque Ele sabe o que faz. Ele é o cabeça ou a cabeça do corpo, e Ele sabe o que está fazendo. Não funciona, você não pode desejar a Frânio essas competências sem ter a comunhão, sem ter o ligamento, sem ter o estreitamento de laços com os ministérios. Queridos, olha lá. Queres edificar. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Quantos aqui desejam atingir a unidade da fé? Nós também estamos lutando e estamos conseguindo isso, igreja. Quantos querem, eu quero repetir, lutar pela unidade da fé? Submeta-se aos ministérios de Deus, do Senhor na igreja. Submeta-se ao episcopado, à liderança, à palavra santa do Senhor. Submeta-se. Caso contrário, você pode se duvidar, não, mas eu sou salvo, eu só quero ser salvo. Maravilhoso. Agora, cuidado para que até isso que tu tens, tu não percas. Porque o Senhor quer desenvolver a tua salvação.
O Senhor quer te tornar útil na igreja. O Senhor quer te colocar como um elemento cooperador com o corpo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Você quer ter o pleno conhecimento do Filho de Deus, Jesus? Pois Ele é o próprio Deus. Ele foi o próprio Melquisedeque. Ele foi o próprio anjo do Senhor. Para que você tenha essa plenitude desse conhecimento, que é um mistério, que é um plano secreto de Deus, você, igreja, nós, igreja, temos que nos submeter a esses ministérios que o Senhor coloca na sua igreja. Para que não sejamos em nada deficientes, para que não sejamos vistos como pessoas desconectadas, solitárias, que não têm como congregar, que odeiam congregar por serem solitários, por serem egocêntricos, por serem destituídos da própria imagem do Criador, que eles próprios anulam em suas vidas pela grande egolatria que possuem. Todos são posse, todos são objetos e todos devem girar em torno dele, dessa pessoa, desse ser que assim se comporta. Olha que coisa tremenda, preste bem atenção. Continuando, você quer, além do pleno conhecimento de Deus, do Filho de Deus, alcançar a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo? Você quer, igreja? Parece que há uma certa timidez. Irmão, você quer ser parecido com Cristo? Você quer exalar o bom perfume de Cristo? Você quer ter autoridade e unção? Para que falando em nome dele, os demônios caiam por terra? Para que falando em nome dele, nenhuma autoridade terrena, animal e demoníaca domine a tua vida? Submeta-se aos 5 ministérios do Senhor. Submeta-se à igreja. Davi levou 5 pedras, querido. Só precisou de uma. Você também na sua vida, quando for enfrentar um gigante, talvez não seja preciso usar os ministérios todos, mas basta um na unção do Senhor. Nessa noite, esses ministérios nos dão certeza de que seremos maravilhosos no Senhor. 14, já lido pelo pastor Paulo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Quantos aqui não querem mais ser meninos? Para ficarem sendo levados ao redor, é um redemoinho, queridos, pelos homens que falam mentira, tenha consciência. Chuletone, eu volto a esse exemplo para que nós entendamos. Para que não mais sejais como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha, pela disfarçatez, pela ardileza dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ah, pastor, quando eu tiver a plena convicção, quando eu tiver o pleno conhecimento de quem é Cristo, quando eu atingir a sua perfeita varonilidade, nenhum homem mais me enganará, porque a palavra estará latente na minha vida. É ouvir e detectar, não vem de Deus. Amados do Senhor, prestem atenção. O Senhor está aqui nessa noite. E Ele não quer que mais que a membresia, que nós como membros sejamos como meninos, levados ao redor e agitados por qualquer vento de doutrina. Você quer isso para a sua vida? Eu também. Todos nós, né, amados? Até os que não disseram amém, já estão com o olhar vibrando. É, pastor, amém. Eu estou falando com Deus, amém. Amados, prestem atenção. Submetamo-nos aos ministérios do Senhor. Submetamo-nos à dispensa do Senhor. A casa de Deus é a porta dos céus. Aqui a congregação não é em vão, ou não é vã, ou não é em vão. Aqui você tem o alimento, você tem o alimento que você precisa para crescer saudavelmente, para ter coragem, para ter força. Amém, amados? Quantos estão sendo edificados? Quantos estão sendo consolados? Quantos estão sendo exortados?
Oh, glória. Amém, Jesus. Amém. Eu pediria que nessa noite a minha pastora amada, esposa linda, nos lesse 2 Crônicas 20:20. E depois eu pediria que a nossa missionária lá atrás pudesse pegar Josué 1, de 16 a 18. Depois eu repito a leitura da missionária Mara. Queridos, atenção. 2 Crônicas 20:20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Aí, ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crede nos seus profetas e prosperareis. Igreja, amada igreja do Senhor, você já tem a fé, você é salva, você se converteu, você tem seu devocional, sua devoção, sua comunhão, rasgou-se o véu, mas querem prosperar, querem atingir a varonilidade, querem crescer em todos os sentidos e áreas. Apegue-se à liderança, apegue-se à dispensa e tire os melhores manjares, os mais finos manjares. Coma e beba dessa dispensa, porque o Senhor quer te abençoar, quer te fazer prosperar. O Senhor não nos salvou para sermos enrugados, deficientes, fracos, ociosos. Deus nos libertou para que tenhamos vida, e vida com abundância. Vida com abundância não é só vida no trabalho, queridos, também. Não é só vida profissional, também. Você nasceu para adorar ao Senhor. E quanto maior for o teu apego, melhor e maior juiz tu serás. Maior e melhor médico, médica, funcionário, mecânico. Coloque aí, empresário, porque o Senhor é fiel, igreja. O Senhor é fiel. Amém? Missionária Mara Simone, Juízes, capítulo 1, versículos de 16 a 18. Josué. Então responderam a Josué, dizendo: Nós faremos todas as coisas que nos ordenaste. Iremos para onde quer que nos enviares. Assim como obedecemos a Moisés em todas as coisas, também obedeceremos a ti, desde que o Senhor, teu Deus, seja contigo, como foi com Moisés. Qualquer que for rebelde às tuas ordens, e não obedecer às tuas palavras em todas as coisas que lhe mandares, que morra. Tão somente esforça-te e ser valente. Amém, vou repetir. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste, faremos. E aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés. Aqui só tinha fiel, queridos. Aqui era o povo que tinha sido fiel. Assim como obedecemos a Moisés. Olha que coisa linda. Olha que coisa tremenda. Como em tudo, todo o 17, obedecemos a Moisés, assim obedecemos a ti. Então somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo que lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Morto espiritual, morto para a igreja, morto sem prosperidade, morto sem alcançar a plenitude, morto sem ter discernimento, morto sem alcançar o pleno conhecimento de Cristo. Nessa noite eu pediria que a igreja ficasse rapidinho em pé. Eu gostaria que viesse aqui à frente pastor Gabriel, pastor Paulo Giovanni, pastora Nayuf, missionária Mara Simone, se a presbítera Sueli, já vi, vem também presbítera, venha também pastor Gabriel, venha também Mara Simone, venha a presbítera Suelen, está dodói, está em casa, né, ministro Júnior? Está com a garganta inflamada, já soubemos, vamos orar por ela. Fica aqui, meu pastor, fique aqui. Algum líder eu não chamei, a Rosângela não está conosco. Ah, Rosângela, venha, minha amada. Tem mais algum líder que eu não chamei? Ministerial, amém.
Estão aí? Vem, Oswaldo. Cadê a nossa Aline? Cadê o nosso Fúvio? Ah, é. Está fazendo o curso. Obrigado, pastor. No CETAM, ele vai lecionar agora. Igreja, preste bem atenção no que eu vou lhes falar. Preste bem atenção. Toda essa liderança, ela é ungida, ela é preparada. E se algum membro da igreja, ou se alguém que ainda não tem a conversão, por exemplo, não, eu não consigo falar com o pastor Afrânio, busque o pastor Gabriel. Não, o pastor Gabriel tem uma barba mais espessa do que o pastor, e parece que ele tem uma maior autoridade. Vá com o pastor Paulo. Não, o pastor Paulo é muito afoito. Procure um líder desse e tire suas dúvidas. Mas não se envergonhe. Não saia de uma igreja apenas porque você não simpatiza com o pastor Afrânio. Tinha um jovem, eu só falo porque ele está aqui hoje cheio do Espírito Santo, mas faz muito tempo, e ele está hoje conosco. E ele dizia: pastor, eu não consegui olhar para o Senhor. Eu digo: agora você olha até demais, pastor. Agora eu olho. O Espírito Santo é uma benção. Eu pediria que a igreja levante suas mãos para cá. Levante suas mãos para cá. Eu gostaria que nesse momento nós orássemos. Você, igreja, orasse por sua liderança. Orasse de fato pela sua liderança. E nessa noite eu pediria que um membro da igreja pudesse orar por sua liderança. Alguém está sentindo isso de todo o seu coração? Se não sentir, eu vou chamar. Amém? Amém? Ninguém está com essa vontade premente de orar pela liderança? Então não vou chamar. Levante suas mãos, levante suas mãos. Eu pediria que o nosso pastor Gabriel agora dirigisse uma oração de bênção, de reconhecimento para essa liderança, como se for a você, e você concorde com ele, e você em espírito e em verdade concorde com ele. Se você conhecer alguém, meu irmão, que está em dúvida, eu não consigo procurar o pastor Afrânio, busque o pastor Gabriel, busque qualquer um e tire as suas dúvidas. Amém? Vamos orar, igreja. Senhor nosso Deus, nos prostramos diante da Tua autoridade nesse momento, como igreja, meu Deus. Em nome de Jesus, reconhecemos aqui diante de Ti a Tua autoridade, a Tua palavra, que é a autoridade sobre a vida da igreja, sobre a vida do povo que Tu constituíste. Então, Pai, nessa autoridade da Escritura Sagrada, Senhor, nós como igreja queremos abençoar os nossos líderes nesse momento. Deus amado, em nome de Jesus, derrama dos céus sobre ele, Pai, sobre eles, cada um deles, bênçãos sem medida, Senhor Deus, firmeza cada vez maior, força cada vez maior, amor maior cada vez mais e proteção contra as ciladas satânicas, ó Deus. Toda arma forjada contra a Tua liderança, Senhor, fiel à Tua palavra, seja desfeita pelo Teu poder, pelo Teu nome e pela Tua própria profecia, Senhor. Em nome de Jesus, na Tua palavra, Deus, nós abençoamos os Teus servos, nós abençoamos cada um, Deus, protege-os, guarda-os, em nome de Jesus, aumenta a unção, aumenta o poder, aumenta o conhecimento, aumenta, Deus amado, todo o bem do Senhor sobre a vida deles, Pai. Essa é a nossa oração sobre a vida dessa amada liderança, em nome do Senhor Jesus, que eles possam prosseguir para o alvo, cumprindo cabalmente o ministério que o Senhor deu a eles, suportando as aflições específicas desse ministério, Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. E em nome de Jesus, que Tu também abençoe a membresia também com a atitude maior de submissão na palavra, com um amor cada vez maior, sincero, com afetos de misericórdia cada vez maior. Abençoe a unidade da fé da Tua igreja. Com certeza, Deus, Tua palavra maravilhosa que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, se faz em nome de Jesus cada vez mais real no nosso meio. Seja a Tua unidade, seja a Tua bênção com todo o Teu povo, como diz a Tua palavra. Ó, como é bom viverem unidos os irmãos. Ó, que esse óleo desça sobre nós, como tem descido através dessa palavra doutrinária hoje, nosso Deus. Em nome de Jesus, nós nos entregamos a todos a Ti, tanto a Tua membresia, quanto cada líder na Tua poderosa mão. Ó Deus dos exércitos, Senhor da nossa vida, em nome de Jesus, amém e amém.
Ó Senhor, o teu Deus, igreja, o nosso Deus nos diz: oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso que desce por sobre a cabeça de Arão, por sua barba, pela gola de suas vestes sacerdotais. É como o orvalho do Hermon. Ali, nessa unidade, o Senhor derrama a sua bênção. Igreja, ser forte, corajosa, submete-te ao Senhor dos senhores e Deus dos deuses, Rei dos reis, porque a tua chegada nos céus está preparada. O teu arrebatamento é urgente e o teu Deus te diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ai de ti, seria melhor que te fosse atado ao pescoço, filho do inimigo, uma pedra, e fosses arremessado no mais profundo do mar, do que fazeres qualquer que seja um deles, pequenino meu, se desviar. Larga, não reprima, não retenha, porque a minha filha é minha. O Senhor te diz: arrepende-te enquanto há tempo, senão eu virei e tu verás quem é Deus. Aleluia.